Voltamos com o grande tema, hoje discutindo a crise no setor imobiliário. Arnaldo, presidente do Sindicato da Construção Civil, você defendeu uma revisão no plano diretor, que é a lei que estabelece como a cidade deve crescer legalmente. E, nesse aspecto, defendeu o adensamento como uma alternativa moderna para o crescimento urbano. Só que surge uma pergunta: Natal está preparada para isso? Quer dizer, ter mais pessoas morando em menos espaço? Natal tem que se preparar para isso. E principalmente a Grande Natal. Quando eu digo que o plano diretor nos impôs cometer um crime ecológico muito maior do que o adensamento. Veja bem, a Grande Natal, nossa Natal, é circundada por lagoas. Lagoa de Extremóis, Lagoa do Bonfim, Lagoa da Coca-Cola, tem várias. Se nós tivéssemos adensado, ou seja, colocado mais pessoas para morar em Natal, nós não estávamos colocando pressão nesses aquíferos que nós temos hoje. As nossas lagoas você vê que a urbanização chegou em Extremóis. Eu tive um tio que tinha uma granja em Extremóis. Outro dia eu fui a Extremóis, fazia alguns anos que eu não ia lá. Eu fiquei impressionado com o tamanho da cidade de Extremóis hoje. Ou seja, é uma pressão poluidora nas nossas lagoas. E isso só aconteceu por quê? Pela falta de adensamento. Recebi uma mensagem aqui pedindo para eu explicar um pouco mais o que é adensamento. É simples, você tem um terreno de 20 por 20, onde mora uma família com 5 pessoas. Então você tem 5 pessoas morando em 400 metros quadrados. Quando você constrói um prédio nesse terreno de 20 por 20, você vai morar lá nesse prédio 20 famílias. 20 famílias com 5 pessoas cada uma. Você vai ter 100 pessoas morando nesses mesmos 400 metros quadrados. Então isso vai permitir ao poder público planejar melhor questão de linha de ônibus. O saneamento vai sair por habitante muito mais barato do que você sanear e levar equipamentos comunitários para o caso da Grande Natal, para áreas cada vez mais longínquas. Nesse sentido, você defende, por exemplo, que possa se construir edifícios com mais de 4 andares na orla de Natal, por exemplo? Que hoje é proibido? Olha, isso aí você entra numa outra questão, mas eu defendo, por exemplo, que isso seja estudado sem ideologismos. Eu defendo que você tente fazer um plano diretor onde você mescle populações, onde você não exclua, onde você não coloque, por exemplo, a população de Brasília Teimosa para morar lá em Itaipu, por exemplo, depois de Ceará-Mirim. Não. Se a gente usar o capital e a inteligência, a gente, por exemplo, cria espaços. Por exemplo, os tanques da Petrobras vão ser retirados dali. Eu tenho certeza, né? Tenho certeza que alguns ambientalistas vamos fazer uma praça. Por que a gente não pega aquele espaço, não faz um plano para verticalizar aquele espaço, usando capital privado, para trazer aquelas pessoas que moram ali perto para usar esses apartamentos e você abrir espaço para que o mercado imobiliário ocupe essas áreas hoje ocupadas por, vamos dizer, quase favelas. Então, seria uma forma de você usar o capital a favor das políticas públicas, de você fixar a população lá, dando uma moradia de muito melhor qualidade e fazendo o mercado imobiliário fazer o seu papel. Duarte, o adensamento ele é discutido no mundo todo hoje, né? Principalmente na Europa, porque as cidades europeias, todo mundo aqui conhece, são cidades pouco adensadas, assim, ou seja, elas são pouco verticalizadas, né? Mas elas são densas, porque elas têm edifícios de altura média e que ocupam, em muitos casos, todo o quarteirão, né? E tem miolos, às vezes verdes, né, nos quarteirões. Tá? Você vê em Barcelona, você vê em Paris, você vê em várias cidades. Mas a nossa legislação, o Estatuto da Cidade e os planos diretores em geral, são prescrições para o adensamento. Tá? Então,
Agora, o adensamento que está prescrito no plano diretor pode não ser o que os agentes do mercado imobiliário consideram o ideal. Ou as áreas onde há as prescrições de adensamento, tá certo? Porque elas são delimitadas de acordo com a infraestrutura instalada, né? Então, em função disso. Mas também o plano diretor, ele também tem que se dar as áreas especiais disso e daquilo, tem áreas especiais de cultura, de patrimônio histórico, dependendo do plano diretor, de cidades aí fora, de vazios. Essas áreas de vazios são prescrições para a produção de moradia social, entendeu? Ou seja, você determinar que áreas da cidade em que áreas da cidade poderá haver esse tipo de produção, entendeu? Quer dizer, nós não temos áreas de vazio em Natal, mas pode ser que na revisão aí surja. Pode ser criado. Agora, há um fato importante, professor, é que nós temos que ter a área que é limitada, então ele pode muito bem dizer, isso aqui pode ser construído. Ok, pode ser construído. Agora, pode ser construído o quê? Quantos metros quadrados? Porque você tem que ter a viabilidade econômica para saber se aquela obra pode ou não sair do papel. Se há vou citar um exemplo, se em Petrópolis, que é o metro quadrado mais caro de Natal hoje, né, tiver 1.000 metros quadrados e não puder fazer no mínimo 15 unidades habitacional, então inviabiliza aquele produto. Mas Petrópolis é onde há a maior possibilidade de você verticalizar. Não, mas eu estou só citando Petrópolis como exemplo. Hoje, então, praticamente, a outorga onerosa só existe em Petrópolis e tirou aquela área. 3,5% o índice de construção. Mas se você pegar uma área essa que está sendo discutida agora, amanhã, na audiência pública, tá, tudo bem, você pode construir. Agora você pode construir aqui 3,5 metros de altura ou 4 metros de altura. Ok, então você tem um gabarito de 4 metros de altura. Vai viabilizar economicamente para construir? Não. Então, se não vai viabilizar economicamente, não tem por que disponibilizar aquela área para ser construída, porque aquela forma é jogar a classe empresarial contra o público, que não é o que... Eu entendo a sua perspectiva não é o que pode ser feito. Eu não sou absolutamente contra as empresas atuarem no mercado imobiliário, tá certo? Agora, eu só acho o seguinte, o plano diretor, ele não define só o adensamento em função de infraestrutura. Tem áreas da cidade que é desejo da população, de uma forma participativa, que permaneçam dessa ou daquela forma, é uma área histórica, ou uma área, entendeu? Então, que ali não cabe o adensamento. Mas cabe, por exemplo, a transferência do direito de construir. Você está entendendo? Então, tem outros instrumentos que compensam o empresário em função das limitações que a legislação atribui àquela área. E o adensamento traz problemas que talvez não tenham sido tocados aqui. Mais carros, depende, aumento da temperatura, não, mas isso pressão depende. no saneamento. Você veja que tem adensamento que é feito para preservar. Ao contrário. Tem adensamento que é feito para preservar o meio ambiente. Você veja Hong Kong, certo? É a cidade ou o país, né, o estado que mais tem edifícios altos no mundo. Tá certo? Esse edifício com 60, 80, 100 pavimentos é típico de lá. Né? Por que eles têm isso? Porque eles têm pouca disponibilidade de terra, porque eles querem preservar as montanhas, os vales, etc., da ilha. É o que eu gostaria. Então eles usam as áreas que geotecnicamente são mais propícias para construção, tá certo? E preservam as áreas que são ambientalmente mais frágeis para eu queria fazer aqui só uma observação. Mas isso é uma prescrição da norma. Professor, eu queria fazer só uma observação aqui. Veja bem, quando eu coloco essas questões, que eu sei que são polêmicas, eu estou colocando isso como cidadão. Eu tenho uma posição, eu sou empresário, mas antes de tudo eu sou cidadão. Por quê? Na realidade, professor, e os amigos aqui sabem, nós cumprimos a lei. Quando eu digo, por exemplo, que Natal se horizontalizou, que você tem hoje condomínios horizontais sendo feitos lá em São José de Mipibu para a população de alta renda de Natal, isso é uma verdade, você sabe disso.
Por quê? Porque é o que se permite fazer. Então, nós fazemos o que se permite. Por quê? Porque o incorporador, o empresário, ele não é dono de terreno. Ele não é dono de casa em Petrópolis. Não, nós compramos o terreno ou fazemos a permuta com a casa e viabilizamos o desenvolvimento de um projeto. Agora, nós fazemos o que o plano diretor permite. O que eu estou chamando a atenção é que esta Natal, que saiu do plano diretor de 2007, foi uma Natal com olhar para o século XX. Uma Natal que viabilizou esses condomínios, e aí eu sei que tem vários colegas e companheiros que vivem e ganham dinheiro com esses condomínios residenciais fechados, murados, quase como se fosse um quartel, a distâncias cada vez maiores do centro da cidade. Como cidadão, eu abomino isso. Agora, é lícito. O plano diretor impingiu as empresas a trabalharem dessa forma. Em 2007, nós participamos dessa discussão do plano diretor e entrou nessa discussão Moacir Gomes, que é um dos grandes urbanistas desse país, e ele veio de uma escola que sabe que adensar, verticalizar, respeitando limites, confrontações, distanciamentos, é a forma de você preservar, por exemplo, uma coisa tão questionada de Natal, que é o visual, né? As belezas você contemplar. E você horizontalizando, nós temos um exemplo muito típico, Ladeira do Sol, aquele hotel que foi o hotel ali da empresa Haroldo Azevedo, ele queria ali há 20 anos passados levantar 2 torres, possibilitaria ao transeunte na Pinto Martins ver o mar e preservar toda a beleza. Tentou várias vezes e o plano não permitiu que ele verticalizasse. Bom, você pode horizontalizar, isso não tem problema. Já que eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou horizontalizar. Fez um prédio horizontal com 3 pavimentos que nem num caminhão em cima, num ônibus você consegue ver o mar, mas cumpriu a legislação, que era, ou seja, é uma escola, que é, como o Arnaldo diz, nós estamos no século XXI, com um olhar do século XX, onde o mundo todo caminha, que você preservar a visualização, paisagismo, etc., é verticalizando e não horizontalizando. Então, nos grandes centros urbanos, fazer isso é um crime. Você está vendo o que hoje está acontecendo em Ponta Negra. Ponta Negra, com aquela horizontalização ali em cima, muita coisa, você já não vê mais as dunas, toda aquela franja ali. A Via Costeira. A Via Costeira, por exemplo. Na Via Costeira você passa, nós tivemos um famoso episódio dos espigões, alguns 10 anos atrás, ali em Ponta Negra, e vários estudiosos, urbanistas que com mestrados, doutorados em vários países da Europa, fizeram estudos e mostraram que na Via Costeira, a horizontalização dos hotéis da Via Costeira tirou a visão do Morro do Careca. Imagina se constrói mais uns 10 hotéis na Via Costeira, jamais na Via Costeira você ia contemplar o Morro do Careca, enquanto verticalizando você teria condições de preservar. Essa é uma discussão, e aí entre os nossos ambientalistas, etc., complexo, porque é uma escola que defende essa linha, uma linha, eu diria, ultrapassada, né? Estamos ainda no século XXI, olhando para o século passado. Nós estamos chegando ao fim do programa e eu queria perguntar a Evilásio. Evilásio, o setor imobiliário, terrenos, etc., é um setor atrativo. E a gente sabe que tem investimentos estrangeiros aqui, de portugueses, de holandeses, etc. Como é que está esse mercado do ponto de vista internacional? Nós tínhamos investimento do mercado europeu, nós iniciamos, foi bem interessante, bem pertinente essa pergunta, porque nós iniciamos o mercado de Natal com o Brasil. Quem comprava Natal? Era o Sudeste, o Sul e Centro-Oeste. Posteriormente, deixou de comprar o Centro-Oeste, passou só o Sudeste, e daí começaram os europeus. Foram chegando os portugueses, os italianos, até os espanhóis, os noruegueses, suecos e tal. Então, o mercado de Natal passou a ser um mercado tipicamente europeu. Mas devido a esses problemas, os problemas de insegurança jurídica que causou essa evasão do mercado europeu em Natal. Então, hoje,
Você caminha na orla de Ponta Negra, na orla da Praia do Meio, você não encontra mais o estrangeiro com sua família, com sua esposa, seu filho passeando nas orlas. Você não encontra mais. Não há mais estrangeiro em Natal. Então, por quê? Por conta da crise europeia? Não. Por conta da insegurança jurídica que foi criada no mercado natalense. Então, se você for para Fortaleza hoje, tem europeu em Fortaleza? Sim. Se você for para João Pessoa, tem na orla de Tambaú e Cabo Branco construções de europeus? Tem. Se você for para Recife, partir para as praias do sul de Pernambuco, todas têm o mercado europeu atuando. Mas Natal não tem esse mercado por conta dos problemas que passamos, foram tantos debatidos aqui e tal. Queria completar, que estamos chegando ao finalzinho. Só complementando rapidamente, é verdade, esse investimento internacional que a partir de 2004 aconteceu no Nordeste do Brasil e notadamente Natal, porque nós somos porta de entrada para o Brasil e com todos os atrativos naturais, né? Eu me lembro que esses ambientalistas de plantão diziam que nós íamos tinha que vender Natal para natalense. Não era para estrangeiro que ia trazer para aqui prostituição e outros problemas, nada disso. A gente viu foram grandes investimentos aqui que deveriam ter prosperado e que essas questões realmente afugentou o investimento. E nós passamos por uma crise aqui no setor, sim, no investimento internacional, muito antes do que ela acontecesse. Porque ela aconteceu internamente pela castração que houve aqui, inclusive de passar por cima do plano diretor da cidade. Rasgaram alvarás a 3x4 em Ponta Negra, isso gerou grandes problemas para nós, e os investidores europeus foram para Paraíba, foram para o Ceará, está hoje os estados crescendo, e nós ficamos aqui a reboque, ainda, como diz Arnaldo, no século XXI, olhando para o século XX. E aí estão os prédios parados em Ponta Negra, muitos, né, aí verdadeiros elefantes parados, porque não temos como comercializar internamente o mercado nacional. O nosso programa chegou ao final, quero agradecer a você, a sua participação. É um tema realmente instigante, né? Demoraria mais tempo aqui para a gente debater. Queria agradecer também a Evilásio Crisanto, do Secov, ao presidente do sindicato, do Sinduscom, né? Arnaldo Gaspar Júnior, e ao professor Márcio Valença, professor da Universidade, do Departamento de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mas queria agradecer principalmente a você, telespectador, que nos acompanhou até agora, e convidá-lo para o próximo Grande Temas, segunda-feira, às 8 da noite. Até lá e obrigado.